Uma vez um pai chegou a casa e mal entrou à porta de casa ouvia os dois filhos a discutir, filhos de 6 e 8 anos. E ele só ouvia frases do género: não fui eu que encontrei, não, mas ele é meu, não, mas eu sou mais velho. E esta era a discussão. O pai vai direto aos seus filhos e quando chega lá pergunta o que é que se passa. Ora, o motivo daquela discussão era um chocolate perdido dentro do armário que um encontrou, mas o outro achou que tinha direito por ser o filho mais velho. O pai então juntou os dois filhos e perguntou-lhes: o que é que vocês acham que Jesus faria nesta situação? Os filhos baixaram a cabeça e ficaram a pensar um bocadinho. Sabiam a resposta, mas estavam calados para não dizer nada ao pai. Então o pai decidiu relembrar-lhes o que é que de facto Jesus faria naquela situação. E o pai disse-lhes: Jesus serviria primeiro o outro. Os dois filhos continuaram a pensar e de repente o mais velho lembra-se e diz: então eu tenho uma ideia para resolver o problema. E o pai diz: então qual é a ideia? O meu irmão faz de Jesus agora, desta vez. Esta criança, de forma bem esperta, arranjava maneira de obter o benefício porque o irmão é que ia fazer de Jesus para ele. E é um facto que pode ser uma história engraçada, mas quando lia o resumo moral desta pequena história, ela fazia muita diferença em mim. Isto porque esta criança não é nada mais nada menos que uma versão reduzida de cada um de nós no dia-a-dia. Porque nós estamos sempre à espera que seja o outro a fazer de Jesus na nossa vida. E se calhar não é esse o sentido. De certeza que não é esse o sentido. Não são os outros que têm que fazer de Jesus na nossa vida. É algo bem diferente. A Bíblia foi revelada por Deus não para nos informar de coisas que aconteceram. Não foi esse o propósito de Deus. A Bíblia trouxe-nos a aprendizagem e como viver da maneira que Jesus viveria. Foi para isso que a Bíblia veio até às nossas mãos. Ou seja, o objetivo de Deus não foi informar do que se passou, mas sim de formar. E formar seres humanos que fossem capazes de ser à imagem e semelhança e viver os valores que Ele sempre quis que a humanidade vivesse. Estes valores que a tornariam uma humanidade muito mais feliz do que aquela que é atualmente, nos valores que o ser humano escolheu seguir. Um dia Pedro aproximou-se de Jesus com uma pergunta que o inquietava. Todos conhecemos esta pergunta, vai ser conhecida para nós, mas vamos voltar a debruçar-nos sobre ela. A pergunta está no capítulo 18 de Mateus e dos versos 21 e 22. Diz-nos então que Pedro aproximou-se de Jesus e fez-lhe a seguinte pergunta: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão se ele continuar a ofender-me? Até 7 vezes? E Jesus respondeu-lhe: não até 7, mas até 70 vezes 7. Conhecemos muito bem este texto, ele é comum ouvirmos. E normalmente colocamos o foco em Pedro, não é? Colocamos o peso em Pedro, apontamos um bocadinho o dedo a Pedro. Mas a verdade é que o Pedro aqui até acaba por não estar assim em tão más condições. Primeiro porque ele tinha uma preocupação que na cabeça dele era real. Ele estava preocupado como é que se lidava com a questão do perdão. Aquilo era algo importante para ele. Como é que ele, no relacionamento com o seu irmão ou com o seu próximo, poderia gerir a questão do perdão. E isso inquietava Pedro. E por isso Pedro perguntou a Jesus. Se calhar era isso que devíamos fazer todos quando temos dúvidas em relação a algo. Ir até Deus e esperar que Deus nos desse uma resposta. Se calhar podemos traduzir os pensamentos de Pedro da seguinte forma: Senhor, eu estou preocupado com o número de vezes que eu devo perdoar um irmão ou alguém que venham a ofender-me. Eu não sei como proceder, não sei o que fazer. Diz-me quantas vezes é que eu tenho que perdoar. E o facto de Pedro colocar um número não é nada de estranho, dado que no tempo de Jesus e no tempo dos discípulos, os judeus afirmavam que Deus só perdoava 3 vezes o mesmo pecado à mesma pessoa. E, portanto, Pedro
achava que se havia um número, ele pensou, bem, aquilo que eu tenho visto e ouvido Jesus dizer, se calhar 3 é pouco. Bah, até percebo que 3 seja pouco. Vou pensar aqui num número, até num número especial. Acho que vou apontar para 7. 7 deve ser aquele número que Jesus me vai responder. Por isso vou-lhe perguntar se seria 7. Mas não é só Pedro que coloca limites. Todos nós, no nosso dia-a-dia, podemos dizer que andamos de calculadora na mão. Qual é o limite de perdão? Quais são os limites disto e daquilo para com os outros? É assim que nós andamos no dia-a-dia, com a calculadora até onde é que vão os nossos limites. E não conseguimos conceber nada que não tenha limites. Também o número 7 nos deve levar a pensar algo. E aí temos que ser realmente sinceros. E eu vou ser sincero convosco. Perdoar 7 vezes à mesma pessoa a mesma coisa, meus amigos. Já 3, como diziam os judeus, é o que é. 7, isto realmente é ir até ao limite. Essa é a verdade. Se pensarmos bem numa pessoa que nos magoou a mesma vez, na mesma situação, 7 vezes, a nossa paciência começa a incomodar assim dentro do nosso ser. A pergunta de Pedro pode ser reformulada e vista de uma outra perspectiva. A pergunta que talvez podemos olhar e ver a pergunta de Pedro será: Senhor, quando é que eu já fiz o suficiente para parar de amar o meu irmão ou o meu próximo? Tem que haver uma altura em que eu o possa deixar de amar, porque amar sempre é algo que é difícil para mim. Até a partir do momento em que eu deixo de o amar, e aí então posso tratá-lo como ele realmente merece, que está farto de me magoar, fazer a minha justiça. Quando é que eu posso fazer isso? Esta é a nossa pergunta, não foi a pergunta só de Pedro. Esta é a nossa pergunta. Quando é que eu posso deixar de amar os outros? Quando é que eu posso me libertar dessa carga de ser o amor a todos? Quando é que eu posso estar livre disso? Nós esperamos sempre que os outros façam de Jesus na nossa vida. Temos sempre esse sentimento de que já fizemos tudo pela pessoa. Não, já fiz, já perdoei muito, já cedi muito, não, também já chega. Paciência tem limites, não é? Costumamos dizer, paciência tem limites. Este é o conceito que temos na nossa mente. E não era só de Pedro, era Pedro, todos os discípulos e nós. Se calhar o número que devemos perdoar, ou o número do perdão, se calhar depende de que lado estamos. Se estivermos do lado do perdoado, se calhar são muitas. Se estivermos do lado do perdoador, quanto mais poucas, quanto menos melhor, porque lá está, perdoar custa um bocadinho. Nesta situação é difícil criticar Pedro, porque nós andamos sempre a fazer o mesmo que Pedro pensava que devia ser feito. E a Bíblia quer, e Deus quer através da Bíblia transformar-nos. A Bíblia é uma história permanente de encontros, desencontros e reencontros, mas connosco próprios. É irmos ao encontro, é avaliar-nos a nós próprios e ver em que posição é que estamos, o que é que nós pensamos e o que é que Deus quer que nós sejamos. É estar sempre a aprender a ser Jesus sempre, e não ser Jesus de vez em quando, e ser Jesus só quando é conveniente, ou quando é fácil. Ontem tivemos uma situação de alguém que nos pedia indicações, e por coincidência o nosso destino era mais ou menos pelo mesmo sítio para onde aquelas pessoas queriam ir. Então decidimos convidá-los a seguirem-nos, e quando chegamos ao final, ao destino das pessoas, fizemos sinal que era ali, e seguimos a nossa viagem. Mas isso é ser Jesus quando é fácil, não é? Isso assim é ser Jesus quando é fácil. Ser Jesus quando é difícil, aí a coisa muda de figura. Uma vez alguém dizia que nós morremos não quando vamos para a sepultura, mas quando decidimos deixar de aprender. Quando achamos que, ou pelo facto de sermos membros desta igreja, por sermos talvez membros há muito tempo desta igreja até, ou então porque obtivemos muito conhecimento na nossa vida pessoal, profissional, académica, temos títulos superiores, outros títulos também profissionais, achamos que aprender sobre Deus tem um limite, ou que já sabemos tudo. Então aí é que nós estamos realmente mortos e não vivos. Porque a Bíblia é uma aprendizagem constante de como ser como Deus. Há cada vez mais programas televisivos que abordam as reconstruções das casas. Parece que é uma moda atual. Em vez de... Eu não estou isento a essa moda, posso já confessar, não estou isento a essa moda. Tenho algum interesse,
mas noto que há um crescendo nesses programas de vários canais, de várias personalidades nacionais e internacionais, tudo a reconstruir casas. E é um bocadinho como Pedro pensava, que Jesus podia reconstruí-lo assim, a ele um bocadinho. Reparava algumas paredes, punha assim uma decoração nova e estava tudo bem. O problema foi que Jesus disse-lhe que era preciso uma coisa diferente. O que Jesus lhe disse, não só a ele, mas também a outra personagem que já vos vou indicar, é que era preciso demolir tudo o que ele tinha. Ego, o eu, o pensamento, tudo o que ele tinha, era tudo para demolir, tudo para deitar abaixo. Porque Deus queria reconstruir tudo do zero. Se lembram-se da frase que Jesus disse a Nicodemos? Precisas nascer de novo. Não lhe disse precisas ser mais novo um bocadinho, ou estudar mais um bocadinho. Não, precisas nascer de novo. Claro que não é um nascimento físico, mas precisas de uma mente completamente nova. Precisas que eu te destrua tudo o que está dentro da tua cabeça para colocar tudo de novo e tu começares a ser uma pessoa nova, como se tivesses acabado de nascer. O projeto de Deus é recriar seres humanos para que eles façam de Jesus na humanidade a toda a hora e em todo lugar. Esse é o projeto de Deus. E às vezes tendemos a dizer a Deus: ok, nós vamos ajudando, nós ajudamos um bocadinho. Deus, tu fazes algumas coisas e nós fazemos outras, porque nós também somos muito capazes. E Deus não quer que façamos nada. Deus, a única coisa que nos pede é respostas de amor. É a única coisa que Deus pede. Não é contributos àquilo que Deus sabe fazer de forma perfeita. Nós não precisamos fazer nada disso. Deus quer apenas respostas de amor. Pedro só compreendeu aquilo que ouviu nesta altura, mais tarde. Quando a sua cabeça estava meio perdida e decidiu ir pescar, porque já não sabia o que é que havia de pensar. E de repente Jesus preparou-lhe uma refeição à beira da praia. Quando Pedro estava no meio da pesca, ele se calhar pensava: o que é que eu vou fazer agora? Não está cá o mestre, não sei bem, nós andamos aqui meio perdidos na praia. Eu até decidi vir pescar só para nem pensar naquilo que está a passar, que eu estou assim meio baralhado. Mas Jesus estava à espera dele na praia com uma refeição. E estava à espera dele na praia com uma refeição e com um sermão? Não estava. Deus não estava à espera de sermão para ninguém. E lembra-se que Pedro tinha acabado de negar. E mesmo assim Jesus tinha à espera apenas um piquenique à beira da praia para conversar com eles como fazia naturalmente em todas as alturas. Este episódio está relatado em João 21, de 15 a 17. Temos aqui o último versículo que eu queria destacar, mas eu vou-vos ler desde o início. Do verso 15 de João 21, diz-nos o seguinte: Tendo acabado de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu amas-me mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: Então toma conta dos meus cordeiros. Perguntou-lhe Jesus segunda vez: Simão, filho de João, tu amas-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse-lhe: Toma conta das minhas ovelhas. E agora o verso 17 diz o seguinte: Jesus perguntou-lhe a terceira vez: Simão, filho de João, tu amas-me? Pedro ficou triste por lhe ter perguntado a terceira vez se o amava e respondeu-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu bem sabes que te amo. Jesus disse-lhe: Toma conta das minhas ovelhas. É nesta terceira pergunta que Pedro percebe realmente qual é a sua missão e o que é que ele tem que compreender desta aprendizagem que teve com Jesus. Porque à terceira vez, Pedro soube dizer: Deus, tu sabes que eu te amo, mas também sabes que às vezes eu também não ajo da maneira como digo que te amo. Às vezes não faço de maneira a significar que te amo. Sabes que te amo, às vezes demonstro muito, às vezes demonstro pouco, mas tu sabes, eu amo, mas tenho limitações. Às vezes no mesmo dia sou capaz de ser o melhor de todos e demonstrar a toda a gente que te amo muito, e logo passando uns minutos consigo demonstrar que realmente se te amo não demonstro assim tanto. Consigo ir, como dizemos, do 8 ao 80 em rápidos minutos.
Jesus quer transformar o interior de Pedro. E é com 3 perguntas que ele vai transformar o interior de Pedro. Pedro vai aceitar este ensinamento. E a partir deste momento, Pedro foi completamente diferente. Pedro foi capaz de, perante milhares de pessoas, afirmar: eu amo a Deus. Coisa que até este momento ele não faria. A partir deste momento, Pedro aprendeu que não são 7, são 70 vezes 7. Não é fazer Jesus de vez em quando, ou só quando o irmão nos ofende pouquinho. É fazer de Jesus, sempre e a toda a hora. Foi a partir deste momento que Pedro aprendeu a ser assim. A maior evidência que nós temos e que podemos apresentar às pessoas de que Deus é o autor da Bíblia é a forma como essa Bíblia transformou milhares de pessoas ao longo de várias gerações. E não estamos a fazer transformações das reconstruções das casas. Foram transformações de demolir e de reconstruir de novo. Foram transformações de virar vidas de cabeça para baixo e a partir daí começar de novo. Foram transformações de fazer de Jesus a toda a hora e em todo lugar. Só a palavra de Deus é capaz de pegar em nós, virar-nos de cabeça para baixo e fazer de nós criaturas completamente novas. Só a palavra de Deus é capaz de recriar completamente o nosso interior, fazer-nos nascer de novo. Quando conhecemos a palavra de Deus, a consequência é que ela vai rasgar o nosso interior, vai penetrar no nosso ser e fazer muito. Queria fazer um apelo esta tarde aos que estão presentes. E o meu apelo é que não se acomodem. Que possamos fazer todos individualmente uma autoavaliação. E se porventura chegarmos à conclusão de que afinal vivemos uma religião que está em modo automático, que está em piloto automático, nós possamos procurar Deus, porque Ele quer fazer algo completamente diferente. Ele quer nos ensinar a viver tudo de novo, viver de forma completamente radical. Quer nos fazer viver uma vida realmente com sentido. Um poeta uma vez disse que para se ser grande é preciso ser inteiro. E nós temos que ser inteiros a procurar Deus na palavra de Deus. Porque assim vamos nos reconstruir à sua semelhança e imagem. Que possamos procurar Deus na sua palavra e viver e transmitir também aos outros aquilo que vem relatado em Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O irmão mais velho da nossa história inicial dizia que o irmão mais novo é que queria fazer de Jesus. Eu tenho a pergunta inversa para vocês. Qual de vocês quer realmente afirmar perante Deus que quer ser Jesus a toda a hora e em todo lugar? Eu gostaria que pudéssemos nos levantar e pudéssemos orar, fazer este pedido até Deus. Querido e amado Deus, neste lugar aqui reunidos, sobre o Teu Espírito, queremos ter uma resposta para Ti, que é: Tu sabes que nós Te amamos, mas sabes que às vezes nós não somos a Tua imagem. Nós não somos Jesus em toda hora, em todo lugar. Mas por isso precisamos que Tu venhas até junto de nós, que nos incomodes a procurar-Te na Tua palavra, a cada dia dedicar tempo para estar contigo e conhecer-te cada vez mais, para que Tu possas fazer de nós criaturas novas, que nos possas fazer renascer, que possas destruir todo o nosso eu, todo o nosso interior e construir tudo de novo, para que possamos brilhar a Tua luz à nossa volta, a todos os que olham para nós. Te pedimos que nos guardes neste resto de dia, que fiques com todos os que estão aqui presentes e as famílias que representamos. É o que te pedimos em nome de Jesus.